Vamos falar um pouquinho de cultura, meu querido Felipe Campos? Cultura, eu gosto de cultura. Pois é, porque eu não sei, Zé, se você tem mais informações sobre isso, mas teve um mega desbloqueio promovido pelo governo federal de R$1 bilhão de recursos que estavam travados na Lei Rouanet. Como é que foi isso, hein, Zé? Eram vários projetos que estavam travados em análise, né? E no governo anterior havia um critério muito rígido, e principalmente entre artistas que já têm nome, que têm capacidade de captar esses recursos na iniciativa privada e em ingressos, e que estavam ali pendurados na Lei Rouanet. Esta lei foi criada lá no governo Sarney pelo embaixador Rouanet, que morreu recentemente, exatamente para permitir que os artistas captassem na iniciativa privada dinheiro, e aí as empresas descontavam no imposto. Da ideia de que não é dinheiro público, mas aí as empresas deixam de pagar impostos, ou seja, é dinheiro público do mesmo jeito. E isso estava travado, e agora o governo deu uma liberada nesse dinheiro, R$1 bilhão em vários projetos, e isso é importante exatamente para levar dinheiro a vários projetos e não exatamente em uma. Antigamente havia uma grande concentração. No governo do presidente Jair Bolsonaro, então, houve uma redução dessas faixas de investimento na cultura. Eu concordo de que é preciso investir na cultura, mas investir na cultura popular, lá atrás, para quem não tem condições de captar esse dinheiro no mercado, né, ingressos e em shows. Levar dinheiro público para artistas consagrados, né, é até uma covardia. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui no Morning Show, né, o ator Nísio Neto. A gente pode conversar um pouco com ele também sobre essa questão da Lei Rouanet. Eu acho que você defende essa liberação? Eu acho que a Lei Rouanet, que é a lei de fomento, né, acabou vendo um certo espantalho, porque existiam ali certas produções que eram patrocinadas pela Lei Rouanet, que assim, obviamente não era de artistas que precisavam, né? Mas por ser lei de fomento, eu acho que assim, o debate acabou sendo interditado nesse assunto, então é até complicado você analisar hoje em dia com esses olhos, né? Eu acho que assim, o incentivo à cultura é importante, é muito importante, feito dentro de um critério técnico e de um critério em que... E para todos de preferência, sim, né, sim. Samuel? Não simplesmente só para alguns, porque a gente sabe que agora, né, com Flora Gil, toda essa galera, né, nós sabemos assim, até a própria Paula Lavigne, né, a máfia do Dendê, que nós sabemos como chama, principalmente que comandam toda essa questão da Lei Rouanet. A gente sabe exatamente que tomara realmente que isso tenha mudado, né? E que isso saia aí realmente desse monopólio aí de Flora Gil, de Paula Lavigne, de toda essa galera aí que orbita ao redor dessa turma, e que realmente entregue o fomento e incentivo também para outros, né? E não simplesmente só para alguns daqueles que eles escolhem, que faz parte da patota deles, e ali realmente é o que são incentivados, né? É importante também estimular, né, quem está começando, quem de repente não é tão conhecido, que precisa dessa ajuda para deslanchar, né? Tem muitos bons nomes que às vezes não tem o incentivo necessário para deslanchar a carreira, né? Cadê o nosso Alexandre Borges? Coloca o Ale aqui na tela para mim, por favor. Ale, quero uma opinião tua em relação a essa questão da liberação. R$1 bilhão é dinheiro, hein? Olha, é interessante que realmente, como foi dito aí, a Lei Rouanet virou um espantalho. A Lei Rouanet, por incrível que pareça, ela é uma maneira liberal de você lidar com a cultura, porque você direciona o imposto que seria pago por uma empresa, essa empresa, em vez de dar esse dinheiro para o governo, dá dinheiro para uma produção cultural, algo que qualquer liberal deveria apoiar. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que foi bem dito aí, houve esse tipo de favorecimento dos amigos ali, da máfia do Dendê, etc., da turma Paula Lavigne e tal, que aí sim é uma coisa complicada. O critério deveria ser outro. Aonde que o país tem que investir em cultura? Basicamente em dois lados, ou em folclore, ou em produções que reafirmem culturas locais, enfim. Então pode ser lá o boi de Parintins, pode ser o frevo, pode ser, enfim, manifestações culturais, regionais, folclóricas, que afirmam a identidade das regiões do país, que atraem turistas, enfim, ou então a chamada alta cultura, então uma sinfônica, uma produção de alto nível que traga alta cultura para o país.
sem dúvida, também é interessante para o país e para a cultura que as pessoas tenham acesso a essas produções que nem sempre são lucrativas. Agora, você liberar dinheiro público para esses mega espetáculos, tipo esses musicais, como os musicais da Broadway, aí não faz o menor sentido. Isso é um negócio e tem que se pagar como qualquer negócio. Muito bem. Só 11 horas e 38 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está discutindo a liberação de mais de R$1 bilhão promovido pelo Ministério de Margarete Menezes, o Ministério da Cultura, em relação à Lei Rouanet, que você gosta bastante, né, Holiday? Sempre vi você falar muito bem. Olha, na verdade, eu já fui realmente um radical contra a Lei Rouanet em todas as suas hipóteses, mas eu acho que o governo Bolsonaro demonstrou realmente que é possível você manter a Lei Rouanet e, de certa forma, ser isento com essa dispensação de recursos. Ele estabeleceu ali um teto para o financiamento desses espetáculos, né, que seriam financiados com Lei Rouanet. O estabelecimento desse teto afastou necessariamente esses grandes artistas que não precisam desses incentivos. Você focou o investimento, não só da Lei Rouanet, mas o investimento cultural naqueles artistas que estão começando, artistas de bairro, aqueles que realmente necessitam desse capital inicial para alavancar a sua carreira. Isso foi muito importante. Agora, o grande perigo é justamente esse, quando você traz os grandes artistas, mas não só isso, faz uma seleção ideológica. Esse é o grande problema. Aqueles artistas que estão próximos ao meu governo ou que me ajudaram na campanha vão receber gordos financiamentos. Os artistas que ajudaram o meu adversário ou que não se posicionaram ficam de fora dessa divisão. E isso realmente é um perigo e é uma péssima utilização do dinheiro público. Mas, Rolly, o Haddad não quer controlar o que as pessoas compram ideologicamente? Você acha que não... Você sabe que uma das histórias que mais me deixou indignado é que, óbvio que eu não vou falar o nome da cantora aqui, né, que entrou com um pedido de 26 milhões para fazer uma turnê, né, na último governo do PT. Ela simplesmente pegou 26 milhões e fez 2 shows. Né? Então, ou seja, por que tanto dinheiro para uns e nada para os outros? Mas também não é só isso. Tem uma então, outra assim, questão. faz parte da máfia do Dendê, viu? E tem uma outra questão, um pequeno detalhe. É o índice de corrupção na área cultural. Isso é um negócio que, infelizmente, as autoridades ainda não colocaram atenção, mas são muitos os casos onde o sujeito ele recebe uma determinada verba e retorna aquilo como uma espécie de, entre aspas, comissão para o político ou para o agente público que acabou intermediando o envio daquela verba. Isso acontece principalmente com emendas parlamentares. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os gastos públicos direcionados para a cultura, que são pouco transparentes muitas vezes, e também esses casos suspeitos muitas vezes não são nem sequer investigados. Ale, você me pediu a palavra? Eu pedi sim. Vocês estão me ouvindo? Por favor. Tá. Não, é só para lembrar também que a corrupção ela vai mudando de jeito conforme o tempo, a política e tal. Vocês têm toda a razão que houve muita corrupção nesse esquema, mas também houve uma nova modalidade de corrupção, que nós podemos chamar assim, nos últimos tempos, que foi a contratação de grandes shows, principalmente de sertanejos, em prefeituras de cidades pequenas e tal, sem licitação. Então a gente também viu isso muito acontecer. Isso também tem que ser igualmente investigado e condenado, como foi o mau uso da Rouanet em outros tempos. Isso também a gente viu, algumas cidades, tipo Tribobó do Oeste, com 1.000 pessoas contratando show por 2 milhões, enfim, coisas muito mal explicadas que também precisam merecer o mesmo tipo de crítica. Muito bem.